Salve, salve, família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político, né? Aqui na Caverna do Morcego, projeto do qual eu faço parte. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, uma pegada que eu já tive alguns anos atrás, e a gente retoma, né? Justamente por causa desse novo modelo que a gente está fazendo, de fazer vídeos gravados ao invés de live direta ali ao vivo, né? E hoje a gente vai estar trabalhando, então, com esse documentário sobre o assentamento Terra Vista, produzido pelo Brasil de Fato, em conjunto com a Universidade da Califórnia, né, lá de Santa Bárbara, o CS. O assentamento Terra Vista, para quem não sabe, existe desde 1992, uma comunidade do MST, hoje conta com 55 famílias, são 904 hectares, né, é lá onde a gente tem a produção do chocolate, Terra Vista. Já desde 2000, né, até hoje teve uma recuperação de 92% de sua mata ciliar do Rio Aliança, e 80% das nascentes desse rio foram recuperados, né? Lá era um grande fazendão de cacau e foi pegado pela doença da vassoura da bruxa. Esqueci o nome da doença exatamente, mas é essa doença aí, para a galera que manja e puder mandar nos comentários para a galera situar, é um pouco disso, né? E eu estive lá na Bahia, no sul da Bahia, em 2023. Meu Deus, não, 2024, tá? Não faz tanto tempo, passei no começo de 2024. E aí o BDF, né, Brasil de Fato, produziu esse documentário e eu optei por trazer aqui, que eu acho que seja interessante a gente trabalhar, fazer um reactzinho aqui, tem algumas coisas, né? Antes disso, eu queria lembrar vocês, a gente tem um livro lá na editora Terra Semos, Por uma Implosão da Sociologia, que você pode adquirir diretamente no site deles. Beleza? Além disso, queria lembrar vocês de acompanharem os textos da revista Clio Operária, uma revista da qual a gente faz parte. Tem muita coisa, além de texto, a gente também faz algumas lives semanais aí, de quinta-feira especificamente, então, para quem quiser acompanhar até ali. Também queria lembrar que a gente tem cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te garante 20% de desconto em todo e qualquer produto lá no site deles. E, óbvio, segue a gente nas redes sociais, vai estar postando embaixo, vai estar na descrição. E curtiu o projeto, não esquece de apoiar, principalmente financeiramente, em apoia.se/Caverna Morcego ou pelo Pix, podcastmorcego.gmail.com. Beleza? Então, vamos lá, começar a assistir esse documentáriozinho. Vou estar trazendo comentários aqui, a gente vai fazer um reactzinho. Então, bora lá. Por favor, Brasil de Fato e YouTube, não cancelem, não bloqueiem esse vídeo, tá? É nóis. BDF, 20 anos. É isso, salve, salve, Brasil de Fato. O cacau, na verdade, eu conheci o cacau quando eu cheguei aqui, no assentamento. Eu já havia falar no cacau, já havia alguns pezinhos, mas não conhecia como. Cara, para quem já viu, eu tenho uma foto com esse cenário, né? Do MST e do Che ali na parede. Puta, é um dos lugares mais bonitos do assentamento, assim. Eu acho bem chave, bem da hora. Como assim, lá na região que meu pai morava, eu trabalhava com outras culturas. Aí eu fui conhecendo o cacau, é uma cultura que eu gosto muito, é uma cultura muito boa, o cacau de se trabalhar. A transição agroecológica aqui. E aí o nosso Rio Aliança, né? Lindo, gostoso demais de se nadar. Gostoso demais de se nadar. E vocês podem ver, né, a recuperação da área é uma floresta, tá? A gente vai falar sobre isso. Foi pela necessidade, mas ela tem dado uma força muito grande e a renda está cada vez aumentando das pessoas. Então isso está fazendo as pessoas acreditar na promessa do MST, de mudar a vida, de sonhar. Gente, esse chocolate, puta, eu preciso falar muito sincero com vocês, é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida, tá? É uma das coisas mais gostosas que eu já comi na minha vida. De fato, assim, de longe. Então é isso, a gente tá no sul da Bahia, ali na região de Arataca, tá ligado? É isso, assentamento Terra Vista. Que saudade, inclusive, viu?
Saudades. Nessa época dos coronéis, eu era explorada, eu era escravizada. E hoje eu trabalho para mim. Aproveitar, voltar um pouco aqui, enfim, muito importante esse Lattes, né? Mas nós temos um esquema de casa. Para quem conhece assentamento, por exemplo, em São Paulo, sabe que tem uma dinâmica diferente, né? As casas não ficam juntas. E lá você vê, né? As casas são juntas. Interessante isso. Escravizada. E hoje eu trabalho para mim. Aqui, se nós somar tudo, aqui nós temos hoje aqui, mais ou menos, umas 450 ou 500 pessoas. Porque em cada casa tem 3, 4, tem 15, tem 2, tem 4, tem 5, tem 1. Então, somando em geral, e todo mundo está sobrevivendo dessa terra, e todo mundo alimentando dessa terra. Que anteriormente só pertencia só um, que era no tempo da escravidão. Olha o cacau, que lindo, 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 lindo. O cacau aqui foi uma zona muito rica, mas a população pobre sofria com essa exploração de mão de obra. E eu sempre trabalhei de empregado nas fazendas, né? Trabalhava nas fazendas. E aí, quando veio aquele excesso da vassoura de bruxa... Vassoura de bruxa, aí tá a aí, gente ó. acabou ficando desempregado. E vivia sempre na cidade, mas não tinha um trabalho. O Lourival, tive a chance de conhecer. Um amor de pessoa, tá, gente? Um amor de pessoa. Vocês estão vendo, velho. A galera do assentamento, no geral, é maravilhosa. Fixo. Aí foi quando surgiu o MST na Bahia aqui. Ser sem terra, para mim, é um grande orgulho de ser um sem terra. Porque eu ser sem terra, para mim, é uma pessoa liberta, uma pessoa livre. Uma pessoa que eu posso ter o direito de ir e vir, digamos assim. E aí, fazer um pequeno jabazinho, né? Para quem acompanhou, um dos últimos episódios do podcast que a gente publicou foi um episódio falando justamente sobre a pedagogia do sem terra, né? E aí eu fiz questão de abrir com meio uma poesia, uma coisa recitada, não vou lembrar o nome de quem recitou agora, eu cito do episódio, né? E no final do episódio fala da conquista da terra, né? E fala, pô, e as pessoas vão olhar e vão falar, agora você então não é mais um sem terra, né? Porque você não tem terra. E ele fala, não, na verdade é agora que a gente continua sendo sem terra, né? A gente continua sendo isso, porque isso não quer dizer necessariamente o significado literal de ser sem terra, mas significa, né, pensar a terra de outra forma, de outra lógica, e é isso, né, ser sem terra é você ser livre, é ter o direito de ir e vir. Eu acho que é muito profundo esse sentido do sem terra. Inclusive, eu não estou com o ter as palmas aqui em cima, mas estou com o DBST, né? Essa região do sul da Bahia aqui, já aconteceu muito problema do ser humano tirar uma cabaça de cacau para chupar. O fazendeiro pegar, se você tirar uma cabaça de cacau para chupar, você com fome, para você chupar, você ia ter problema. Você ia ter problema. Ou você ia embora da fazenda, ou você ia tomar uma chicotada, alguma coisa ia tomar lá. Você ia ter problema. Hoje não. Hoje a gente tem... Nosso cacau, nós podemos fazer o que nós quiser. Houve várias situações aqui de pessoas que tiveram de abandonar suas terras e morar em periferias, e morar nas mazelas da sociedade, justamente porque os coronéis os fazem... Aí, a Solange, outra pessoa maravilhosa, fantástica, e, mano, referência, tá? Referência. Só vou dizer isso por enquanto, queria dizer de mais projetos aí, coisa que a gente tá pensando, mas fica para outro dia, a gente não pode soltar tudo. Eles vinham e ou manipulavam, ou controlavam, ou expulsavam mesmo diretamente essas famílias das terras, né, de pequenas propriedades. E quando o MST ele faz essa ocupação, quando o MST traz essas famílias, traz de volta esse povo para o que é seu, o que é de direito seu,
esse sujeito, ele deixa de ser escravo e passa a ter a condição de ser um homem livre ou mulher livre. Nós sofremos aí 5 despejos, muito violento, muita prisão, muita tortura, muito ódio da sociedade local e dos meios de comunicação. Da hora essas imagens de antes, né? Nós chegou aqui com 360 famílias, na 6ª ocupação nós estávamos só com 28 famílias. Mas mesmo assim... Esse daí se conhece, né? Mestre Joelson, enfim, outra pessoa fantástica, outra pessoa que está aqui no meu coração. E com ele, com a Solange ali, eu troquei muita ideia, né? Para entender melhor a história, para conhecer, para, enfim, me situar ali, enfim, pessoas fantásticas. Assim, na 6ª ocupação, nós conseguimos conquistar essa terra. Julho de 94, ela foi desapropriada e entregue a nós. Só a luta muda a vida, né? Só a luta muda a vida. Eu tenho um costume de dizer que a plantação gosta do carinho, de carinho. O que é o carinho? É fazer isso que eu estou fazendo aqui, mexendo com ela. Eu vou dizer uma coisa bem clara para vocês. A vassoura de bruxa, ela não veio à toa. Não. Porque se não fosse a vassoura de bruxa, nós não estávamos aqui hoje. Tem 5 áreas foco de vassoura de bruxa. 30 a 31 a 1000 plantas infectadas. Se essa doença se instalar em nossa região, o custo irá se elevar em mais uns 20 a 30%. A partir de 1989, o fungo vassoura de bruxa reduziu 72% a produção de cacau no sul da Bahia. Vamos lá, não vou falar as coisas porque às vezes eles vão falar, tá? Porque eu sei um pouco da história, mas se eles falarem, a gente... E aí, 250 mil trabalhadores ficaram desempregados. Então, você entrava numa roça de cacau, parece que tinha tocado fogo mesmo. Você quase não via frutos de cacau. E a maioria das fazendas perderam aquelas famílias que trabalhavam, porque o produtor não tinha como manter, né? Aí entrou um outro processo de degradação, porque sem cacau, muitos deles foram para a questão de tirar as madeiras que tinham na propriedade. A derrubada da Mata Atlântica, ela se acentuou bastante na região. Nós, quando chegamos aqui, tinha um desmatamento desenfreado, tinha várias áreas com pastagem e tinha muitas áreas degradadas. O problema da água, nós estávamos com dificuldade, o rio estava correndo fraco. Não tinha água. Água é vida. O solo é vida, o meio ambiente é vida. É a primeira vez que eu tô assistindo. E aí a gente começou. É a primeira vez que eu tô assistindo documentário, tá? Tem sido bem interessante, assim, né? Você começa a ligar as coisas, a ver o que você viu, como era, agora vendo as fotos antigas, tudo muito foda. Só fazer, replantar da margem de um de outro, do lado do rio, de um lado e outro. Aí a gente vem plantando. A gente vem plantando manga, vem plantando açaí, vem plantando guaiaba, vem plantando abacate. E muitas crianças. Isso eu acho que é o crucial, né? Que eu acho muito importante quando a gente pensa, né? Todo mundo que apareceu ali aparecia como produtor agroecológica, né? Todo mundo com essa definição. Então, reparem que eles ainda estão trabalhando com cacau, tá? E o cacau, geralmente, é plantado em monocultura. E aí eles estão falando, e a gente começa a plantar manga, açaí. Então, você planta coisas que dão frutas, coisas que podem gerar renda ou alguma utilidade, caso seja necessário, e coisas que você também pode se alimentar, além de, óbvio, reconstruir a natureza, né? Tipo assim, de realmente olhar e falar, mano, a natureza vai crescer do jeito que ela tem que crescer. A gente não vai fazer monocultura aqui, as coisas vão crescer. E é isso. Tá aí. Crianças começaram a comer frutos, né, dessas árvores, né? E subiam nos pés de árvores, comiam muitas frutas. Até hoje nós temos muitas frutas no assentamento, as frutas das estações. E bom pra caralho. Então, nós erradicamos esse problema também da desnutrição. Sem água nós não temos alimentos. Quando a gente entendeu isso, nós recuperou 92% da mata ciliar, o rio melhorou. Nós recuperou 80% das nossas nascentes. Hoje nós bebemos água mineral, nós tomamos banho de água mineral, tudo de dentro do nosso assentamento. Hoje eu colho a manga,
Aí eu tiro abacate, Ó o sorriso com esse tanto de caju de banana, gente. Isso é lindo. eu tiro o cacau, eu tiro a cupuaçu, eu tiro a banana, eu tiro o açaí, eu tiro a goiaba, eu tiro o ginipapo. Aí, sabe o que acontece? Por exemplo, né, a gente tava lá, aí a galera faz o quê? Faz gelinho, por exemplo, porque tá no sul da Bahia, calor. Caralho. Você compra um gelinho, mano, desse tamanho, grossão, por R$1. Até essa questão da gente pensar tipo, em superação da questão do salário, do dinheiro, enfim, né, tá muito mais próximo. Porque as coisas estão ali. Tá ligado? As coisas estão ali. É isso que é agro. Eles falam na televisão, agro é isso, agro é próprio, é isso, não sei, não é nada disso, agro é isso aí. Hoje, isso tudo que você está vendo aqui hoje, não tinha. E tudo hoje foi passado pela minha mão, pela mão dos meus filhos e pela mão dos companheiros que hoje também moram aqui. Na mata existe toda a diversidade de micro-organismos, de matéria orgânica, de tudo. Toda é uma diversidade muito grande dentro da mata. É por isso que a terra é rica. É por isso que a terra é forte. Rolou um bocado de ano para a gente poder entender que era possível a gente conviver. Pausa, tá? Essa camiseta do Luiz Fabiano de 9 da seleção brasileira, linda, tá? Lindíssima. E eu sou corintiano, vocês estão vendo? Lindíssima. Com a natureza e a produção, né? A gente fazia o quê? A gente queimava, a gente às vezes jogava algum produto químico, achando que a gente só podia sobreviver se a gente usasse aquelas práticas. Que eram aquelas práticas que a gente trouxe do fazendeiro. Para nós, hoje, só a terra não basta. A gente precisa também lutar pelos nossos territórios, a gente precisa lutar pelas águas, a gente precisa lutar pela floresta. Então, aqui em Terra Vista, nessa transição agroecológica, é isso. Desde a planta comestível que a gente tem, do bredo, da taioba, da pata de vaca. A agroecologia é um modo de vida, né? É o bem-estar, né? Aprender a conviver na natureza, respeitando a natureza e, principalmente, respeitando e cuidando de uns dos outros, né? Então, a convivência na comunidade. Vocês estão vendo a juventude aí presente, né? Vocês estão vendo a juventude aí, né? A juventude está aí. É um modelo de vida, é um modelo de agroecologia. E a gente vem levantando mais florestas. Agora nós estamos com a floresta do Bem Virar, que a gente está levantando uma outra floresta, que é através do sistema agroflorestal. Pausa aí, família. Pausa aí. Segura aí. Ah, tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Mas vocês viram o lançamento do livro dos povos com os zapatistas, né? A Terra do Bem Virar. Existe um processo, e eu troquei uma ideia com o mestre Joelson, é bem interessante esse processo que ele consegue fazer, que eles conseguem fazer, né? Mas ele que me explicou isso daí, que é uma união entre eles estão pensando isso daí praticamente, e isso vira teoria também, né? As coisas elas vão se conectando. E aí na teoria entram novas reflexões, novas ideias e tal, e isso volta para o prático. E é sempre essa dimensão. Então, primeiro você considerar a floresta do Bem Virar. Os frutos também vão dar frutos teóricos. E você escreve, você coloca lá, sonhando a terra do Bem Virar. E aí a terra do Bem Virar veio. E a partir disso, vem novas reflexões, tipo, porra, aí tá bom. E a partir disso a gente pensa. E assim, velho. Então, o Movimento Sem Terra, ele tem o seu papel, a sua tarefa, principalmente política, que é a preservação do meio ambiente, que é pegar as áreas que a gente ocupa totalmente desequilibrada, o solo, e nós readequar e nós trazer à luz essa produção, que também é a produção de árvores, o plantio de árvores. Nós viemos para transformar a monocultura em um livro de diversidade. Transformar a monocultura em um livro de diversidade. Ponto final. ...300 hectares de cacau no sistema Cabruca. E aí? E ele é cultivado com
pelo menos mais 200 espécies, né? E é interessante, né? Só para explicar um pouco do sistema Cabruca. O que é? O cacau, ele é uma planta de tamanho médio para grande, né? Só que você planta ele na sombra de frutas nativas da Mata Atlântica, que são árvores maiores. Você não planta ele no sol. Isso é, enfim, interessante, porque aí tem as questões técnicas, que aí qualquer gente pode trazer alguém aqui para explicar, alguém de lá, inclusive, para explicar. Enfim, galera da TEIA, do MST e da Central Interravista, vamos pensar num bolo assim para a gente trazer isso, para falar um pouco para a galera. Até tecnicamente sobre isso, né? Eu acho interessante, é um aprendizado. Enfim, é isso. Em outros lugares, só quebrava o cacau e pronto, ele secava e vendia. E aqui, essa diferença de selecionar o cacau, tirar a polpa, fazer um cacau fino. Plantar, cultivar, quebrar, secar, tirar polpa, fazer mel. Isso tudo é importante. Porque do mel tu vende, tu tem seu dinheiro. Se você vendeu a polpa, você tem seu dinheiro. Né? O caroço, você tem seu dinheiro. O chocolate também tem o dinheiro. Então, é bom demais cultivar o cacau. É isso. Nós fomos estudar o cacau a fundo. Nós fomos estudar o cacau desde a sua origem, dos astecas, dos maias, o que era o cacau. Família, olha isso, é isso. Nós fomos estudar o cacau desde a sua origem. Os astecas, os maias. De onde vem? Como que já foi plantado? Né? Essa semente, ela dá bem longe, ela conversa com quem? Com quem que ela já foi experimentar? Enfim. O cacau era bebida dos deuses e das deusas. Só bebia em cerimônias. Valia mais do que ouro e do que prata. Fomos aprender que ela é uma planta de subbosque. Ou seja, ela vai bem com o sistema agroflorestal. Depois que colheu, você faz a seleção dos frutos. Aí você tem que separar aquele fruto que está no ponto ideal de maturação dos outros frutos que são doentes, ou sobremaduros ou verdoengos. Esse que está doente, sobremaduro ou verdoengo, ele vai direto realmente do jeito que faz, vai para a barcaça, para secar, para ser vendido como commodity. E esse cacau que está no ponto ideal de maturação é que ele sai diretamente para o campo e tem que ir para casa de fermentação. Como por muitos e muitos anos a região foi só produtora de amêndoa para essas moageiras, né, isso para você ter uma retomada e mudar um pouco o paradigma, dá um pouco mais de trabalho. Cargill, a Bunge, a Nestlé e parece que tem umas 5 mais. Aí. Vamos ganhar mais. E vamos conseguir dar um drible nesses caras. É acabar com o monopólio, acabar com a monocultura. É isso, família. Assim, ó, simples. Puta, no off, tá? A gente pôde entrar na fábrica e tudo. Família, eu até arrepio de vontade de comer aquele chocolate. Olha isso, meu Deus do céu. Páscoa! Olha isso. Esse aqui é o nosso 70% cacau. Coelhinho da Páscoa que não vai leite. Nosso 56% é ao leite. A gente utiliza açúcar orgânico, o azeite orgânico e é produzido aqui dentro mesmo o cacau orgânico. E aí é só a molecada trampando, tá? Toma! Oh, delícia, meu Deus do céu. A gente consegue agregar valor com isso. Não precisa ter esse esforço que a gente tem todo na roça para conseguir produzir o nosso cacau e chegar a passar para um atravessador a R$200, R$100.
Por isso também a importância desse trabalho que a gente faz aqui, que a gente consegue entregar realmente um produto de qualidade para um consumidor que não tem uma renda ideal, a gente consegue atingir esse público e mostrar realmente o que é um chocolate. Mostrar realmente o que é um chocolate. Infelizmente, o brasileiro ele não come chocolate de qualidade. Na verdade, come produtos achocolatados e ainda de derivados de achocolatados, porque o percentual é muito mínimo. Basicamente, é açúcar. Se você pegar o primeiro ingrediente, é açúcar. É isso. É isso. As pessoas têm que vir ver o processo produtivo. Tá aí o convite do mestre. O processo de construção de solo, o trabalho que dá isso, para as pessoas entenderem e dar valor e comprar o nosso chocolate Rebelde com essa história, com esses sabores e com esses fazeres. Família, a gente tem que juntar uma galera de São Paulo, né? Trazer um caminhão lá da Bahia só de chocolate para nós comer, né? Fazer um juntão. Estamos estudando essa questão dos paladares e como é que as pessoas vão degustar isso com o paladar e falar: aqui é da Terra Vista. Aqui é de um lugar que eu conheço muito bonito, quando as pessoas respeitam a natureza, onde o pessoal está fazendo transição agroecológica. É isso. Lindo, não? Simplesmente lindo, tá? Lindo, lindo, lindo. É um lugar muito lindo. Muito lindo. Em 98 foi quando nós fizemos um curso aqui da militância. Eu acabei recebendo essa bandeira, que eu aguardei essa bandeira como um símbolo para nunca mais sair da minha vida. E nem... 98, tá, família? 98. Bom, esse boné aqui, né, eu recebi, não lá do assentamento Terra Vista, mas eu recebi de um assentado. Ele já tá tudo acabadinho, porque eu uso bastante ele e tudo, mas ele eu tenho certeza que quando eu não for usar mais ele vai ficar guardado. Porque tem uma coisa, um bagulho que é muito além do que só o bagulho, só a representação do movimento, né? Realmente é a luta que está sendo passada, né? Eu acho que é muito essa fita. E a luta fica até hoje ali, e ela é passada, né? A galera, se forem ver os vídeos do que eu sempre estava vista postar ali no Insta da Teia dos Povos, vocês vão ver as pessoas mais velhas do assentamento sempre aparecendo ali no meio de tudo isso, tá ligado? Sempre aparecendo no meio de todas as atividades, sempre passando conhecimento, sempre sendo as referências das aprendizagens de tudo que é feito. Na minha companhia. A reforma agrária é um caminho que tem para o combate à fome. Depende que o governo tem que entender isso e a própria população. E aí de nós se não fosse a reforma agrária, porque tinha muita gente passando fome. Muita, e tem milhares, muita gente mesmo passando fome. Então o MS tem um movimento muito potente nesse sentido de derrubar a cerca de um latifúndio, de enfrentar o latifúndio. E agora o MST fez algo muito importante, né, no período da pandemia, de levar alimento para o povo, de mostrar para o povo que os assentamentos produzem. Sim, enquanto a terra, enquanto a gente sem terra, a gente tem que estar ocupando mesmo, e temos que estar ocupando os espaços da universidade, os espaços políticos. O MST tem que estar ocupando todos esses espaços, aonde fomos negados há mais de 500 anos nessa história, nesse país. O MST, ele veio como um guardião para poder dar apoio e ajudar aqueles que precisavam. Isso é uma semente. E isso ninguém tira de mim. Quando eu morrer, eu vou levar. Para quem acompanhou, eu estou lendo um livro sobre as jornadas de reforma agrária no Paraná, né? E toda hora é destacado o papel da semente. E por isso que eu faço esse diálogo entre a construção prática e isso dá um fruto teórico, né? É justamente nesse sentido da gente entender o que é a produção da semente. Aí eu cito aqui o Dom Hélio, né? Quando ele fala medo de acordar em um janeiro e não ver medo de acordar e não ver o fruto que eu plantei em algum janeiro, mas tinha um relampejo e vi que eles já estão aí, enfim, e é isso. A semente foi plantada quando pisaram ali e falaram: a gente vai lutar por essa terra. Quando teve o primeiro processo de reforma agrária,
outra semente. Quando as pessoas foram se juntando, outras sementes. Quando as pessoas iam e levavam a história para lá, iam para lá, mesmo que não ficassem mais lá, estavam levando a história, estavam levando semente. E o próprio renascimento, e aí, né, falando de recuperação da mata e do próprio rio, veio através do plantio de sementes. É muito louco como tá tudo meio que interligado, interconectado, assim, né? Então eu preciso semear para que ela germine para o futuro. E a reforma agrária veio para isso, para trazer, para semear e diversificar. Ela muito bem, família. Aí, a galera da direção, vou deixar passando, vou só tirar o som aqui enquanto passa, só para, né, também prestigiar aí quem produziu. Mas é isso, hoje queria fazer esse react curto aqui, acho que vai ter, talvez vire um programa mais padrão, assim, ao invés de a gente assistir live, 10, 20 episódios das coisas e tudo, a gente fazer pequenos reacts de coisas menores que eu acho que são muito interessantes, né? A gente já assistiu o documentário outras vezes aqui na Caverna, hoje a gente trouxe esse, que eu não sabia o que esperar, eu sabia que era curto, sabia que envolvia uma fita que eu já conhecia, e tá aí esse resultado incrível. Parabéns, Brasil de Fato, parabéns ao Centro de Entrevista, ao Movimento do MST, as pessoas que estão aí fazendo essa produção agroecológica. E é isso, né? Eu acho que é um pouco dessa ideia de a gente absorve isso, a gente aprende, e como alguém que está na cidade, olhar para isso, e é sempre a postura que eu coloco, tá? Beleza, isso funciona num grande sítio e tal, não sei o que, babá. Então, o que a gente precisa fazer na cidade para a gente conseguir construir isso? Seja criar redes, seja destruir as cidades, né? Ou seja, como o mestre já sempre fala, né? Boa parte das pessoas vão ter que sair dessas grandes cidades. Isso também entra em pauta. Seja pela fuga, seja numa junção coletiva, seja na ideia realmente de uma perspectiva de superação, de olhar e falar, a gente vai se juntar nessa luta, vou chegar lá com vocês e a gente vai somar e fazer isso, né? E eu acho que é o papel que eu me coloco agora um pouco, é de começar a fazer essas indagações sobre isso, saca? Tipo, o que você pensa em fazer quando você vê essas coisas? Sabe? O que você pode fazer onde você mora? Quais movimentos coletivos fazem alguma coisa semelhante, né? Tem um livro da Glack, que agora está esgotado, que saiu recentemente, inclusive, conheci algumas das senhorinhas que fazem parte da atividade que gerou esse livro, que fala sobre os canteiros urbanos. Plantação canteiro de erva medicinal. Ou espaços que pensam no reflorestamento da cidade, revitalização, ainda que não seja algo como plantas frutíferas, agrofloresta e tal, não sei o quê, mas algo que já pense em alguma perspectiva de revitalização. É um começo, inclusive um começo pedagógico para a gente pensar isso. Em breve a gente vai estar falando sobre alguns projetos que não estão por dentro aqui, que vão rolar aqui na capital de São Paulo, por exemplo. Ou até, como eu já presenciei algumas vezes, já falei para vocês, né? Espaços nas favelas, nas periferias, que você consegue plantar em grande quantidade e que você consegue produzir agrofloresta. Talvez as periferias que começam a destruir a cidade, construindo coisas diferentes a partir dela, construindo coisas diferentes, organizações diferentes, relações sociais diferentes a partir das periferias, das favelas. Fica aí essa breve reflexão. E a gente se vê na próxima. Não esquece de apoiar a gente, de seguir a gente. Segue o Brasil de Fato, segue a Centro de Entrevista, segue a MST, segue a Dia dos Povos. Para quem não conhece, conheça esses movimentos. Para quem já conhece, some, tá ligado? De somar mesmo, né? Não de sumir, somar. Realmente de entender que, mano, é a luta. E a gente não pode simplesmente não fazer a luta. Tá? Eu sei que, mas morcego. Não, a gente não pode. A gente não tem esse luxo. A gente tá aqui, a gente precisa. Ligado? E é isso. Então, a gente se vê.
A gente se vê então na próxima live. Queria então mandar um beijo para vocês. Até mais. Tchau!